Olá, olá pessoal! O vídeo de hoje é muito especial e dedicado ao Hélio, lá do Distrito Federal, um bombeiro militar dedicado a se atualizar cada vez mais para atender autistas, para fazer com que eles sintam-se confortáveis e possam cooperar quando for necessário. Mas esse vídeo e essa discussão vai muito mais além. Outras profissões vão precisar atender autistas, principalmente em situações um pouco mais delicadas, e essas dicas e olhares que nós vamos dar aqui servem para todas elas. Mas antes de nós começarmos a conversar, compartilhe o vídeo para mais pessoas ajudarem e se engajarem nesse debate. Não se esquece de deixar o like aqui para o YouTube entender que esse vídeo é importante e vamos seguindo. Primeira coisa, nós temos que abordar o autista considerando algumas características. Primeiro, eu diria que é introduzir aquilo que vamos fazer. Por que vocês estão ali? O que vocês vão oferecer para o autista? Como vocês vão proceder? Quem são vocês? No caso do nosso amigo Hélio, seria muito importante que ele dissesse: eu sou da corporação de bombeiros, eu vim aqui te ajudar, eu preciso que tu cooperes comigo, eu vou fazer tal e tal processo. E fazendo assim com que o autista se sinta seguro, porque o autista é literal e metódico. Sem um passo a passo bem definido, nós autistas nos sentimos perdidos. E nos sentindo perdidos, nós ficamos desorganizados com a própria informação do que a gente chama de praxis. O que eu estou fazendo agora, o que eu vou fazer depois, que a gente chama também de encadeamento das ações. Então, vocês vão fazer esse primeiro contato. O que vocês vão fazer, o que vocês esperam do autista e como vai se desenrolar essa ajuda que vocês vão oferecer para um autista, certo? Uma explicação, uma narração dos fatos e como vão proceder. Nesse meio tempo, vocês vão verificar algumas características no próprio autista. Se ele se comunica verbalmente, se ele faz um bom uso da fala, se vocês podem estabelecer uma comunicação já nessa literalidade com fala, ou se ele se comunica com olhares, com gestos. Nunca se diz que o autista não fala, ele na verdade é pré-verbal. Nós temos que considerar a apraxia de fala, que é a dificuldade de modular certos sons, e como isso é compensado com olhares, gestos, risos. Às vezes, o que vocês oferecem de ajuda pode estar fazendo bem só olhando para o rostinho do autista. Ele está sorrindo, ele está com medo, e vocês vão narrando as situações. Não tenha medo, confie em mim. Lembrando que o ritmo da tua fala não pode ser em muita urgência. Ele precisa ser firme quando necessário for, mas ele precisa ser brando também para que o autista possa exercer a latência que existe no autista. É preciso considerar de 3 a 6 segundos antes que o autista execute a sua ordem. Então, venha aqui, espera um pouco. Olhe para mim, espera um pouco. E assim por diante. Não tente dar todas as ordens de uma vez só, porque isso vai frustrar e fazer com que o autista entre muito mais em crise. Outra característica de se observar é a chamada acomodação sensorial. O que acomoda, o que deixa o autista mais confortável? E nós temos 3 grandes grupos que vocês podem perceber com muita facilidade. Grupo número 1, o grupo dos movimentos. O autista que corre de um lado para o outro, o autista que gira. Na verdade, ele está se acomodando com movimentos. Então, vocês se engajam nesse movimento, ditando vocês o ritmo, para que o autista se sinta seguro. Se precisar chamar pelo autista para que ele execute uma ação, eu quase ia me esquecendo, isso é muito importante, chame pelo nome. Não diga, vem aqui. Não, João, vem aqui. Tente saber o nome do autista, prévio ao atendimento também. Voltando aos movimentos, dite o ritmo desses movimentos. Se o autista pegou na tua mão e começou a andar de um lado para o outro, ande você um pouco na frente para que vocês possam ditar o ritmo para eles,
e que assim eles se sintam mais seguros, com uma noção mais clara de previsibilidade. Tem outro grupo das acomodações sensoriais, que é a pressão. O autista que vai querer te abraçar, ou vai querer te morder, ou vai querer apertar tua mão muito forte, muito mesmo. Ele quer uma pressão contra o corpo dele. E aí alguns objetos podem te facilitar. Uma bola, onde ele possa sentar em cima e ficar pressionando. Uma massinha para que ele possa pressionar com as mãos. Um objeto que ele possa morder também. O teu abraço, em alguns casos também. Ou até mesmo o peso da tua mão sobre o ombro daquela criança. Se aquela criança te abraça muito, aperta muito, então é que ela quer um peso sobre o corpo dela. Essa é uma tendência que se aponta. Então, com a própria mão, claro que não vai forçar, mas fazendo esse movimento no ombro, ou até, no caso dos bombeiros militares, por que não pegar o teu colete e jogar por cima dos ombros da criança, fazendo uma leve pressão? E nós também temos o grupo das acomodações sensoriais, que é do toque profundo. A criança que busca tocar em pontos específicos, como a tua mão, busca usar a tua própria mão como objeto. Não só a criança, é bom lembrar que os adolescentes também vão fazer essas práticas, os adultos também. E geralmente tem 3 pontos que a criança, quando busca o toque, ela gosta, que é o ombro, a cabeça e o quadril. Então, pesquisas mostram que se a gente tocar na cabecinha da criança ou na cabeça do adolescente assim, com um certo ritmo e certo carinho, o autista se sente mais motivado a cooperar conosco. O quadril também funciona da mesma forma. Toques leves no quadril estabilizam o humor do autista, vão fazendo com que ele fique muito mais propenso a fazer mais demandas, né? Seguir algumas ordens que a gente precisa numa situação de atendimento a ele. E também nós temos a questão dos ombros. Eu já falei da pressão do colete sobre os ombros, mas também leves toques da tua pressão nos ombros vão fazer com que o autista esteja mais alerta para a situação. Outra questão de se falar é a psicologia das cores. Quando possível, use isso. Cores frias, próximas do gelo, como branco, azul, algumas tonalidades de verde, transmitem calma. Entre essas, o azul ainda é a que mais transmite calma. Então, objetos azuis, por mais simples que essa estratégia seja, eles acalmam o autista. Então, se em uma situação de mais estresse vocês precisarem acalmar um autista, um objeto azul faz com que ele sinta mais paz. E nós podemos trabalhar aí com massinhas azuis de modelar, com folhas azuis, para que ele possa tanto rasgá-las como escrever algo. Isso não são só distratores, são reguladores sensoriais, partindo da mesma informação da acomodação sensorial. O autista, ele precisa também que sejam retiradas de perto todos os objetos retirados de perto, né? Todos os objetos que podem ser prejudiciais. Existe alguma coisa por perto que o autista possa jogar, que ele possa quebrar, que ele possa atingir outra pessoa e machucar? Então retire de perto. Isso também é importante considerar. E durante toda a ação vocês explicarem por que é importante que vocês ajudem. Por que é importante um bombeiro militar intervir em certas situações? Isso faz parte da introdução ao contato com o autista, mas é importante que, se demorar um pouco mais o atendimento, isso seja ressaltado ao autista. E se ele puder contribuir, engajá-lo também para que ele possa ser motivado. Tu podes me ajudar? Tu podes fazer esse movimento? Muito bem, né? Valorizar também o que vem do autista. Não adianta somente fazer as ordens, fazer a introdução, se vocês não valorizarem aquilo que o autista já fez, aquilo que ele traz. Isso que é uma boa porta de entrada para o contato também e para a manutenção da confiança. Lembrando, quanto mais confiança a gente gera em um autista,
mais próximo ele quer ficar de nós. Eu sinto muito isso. Comigo, 31 anos e ainda sinto que confiança é tudo no autismo. Tem gente que pode me inspirar tanta confiança que eu mantenho uma conversa longa com ela, mas outras pessoas que não primam pela confiança, que não dão explicações prévias, eu não mantenho uma conversa. E de manter a conversa, vocês vão facilitar também contato visual. Usem também objetos para explicar a situação para o autista, certo? Em vez de dizer, olha para mim, muitas vezes o autista não vai conseguir olhar para ti. Mas se tu pegares algum objeto que tu vês que ele gosta e fazer com que ele olhe, ele vai fazer um caminho de olhar para o objeto e aí no meio do caminho encontrar a ti. Outros casos também pode pedir que olhe para o nariz, olhe para os teus ombros, para qualquer parte que se aproxime dos teus olhos, mas que não seja necessariamente o teu olhar. Essas questões, elas vão sendo exercitadas no dia a dia, sempre com um clima de calma. E por último, mas não menos importante, eu gostaria de citar o hiperfoco. Se vocês souberem que o autista só fala de certas coisas, vocês encontrarem o autista só falando falas de rádio ou de TV, pode ser um chamariz para vocês. Se vocês disserem, por exemplo, vamos lá que eu vou imitar o Faustão, por exemplo, o autista gosta do Faustão, fazer algumas falas do Faustão no meio da atuação também vai cativar. No meu caso era música, então todas as pessoas que precisavam da minha cooperação começaram a aprender que um pouquinho de música me motivava para que eu pudesse sair de uma situação, auxiliar quando necessário e fazer com que a pessoa que estava me auxiliando ficasse mais confortável. Pois bem, pessoal, essas dicas foram direcionadas aos bombeiros militares, mas serve também para atendimento em caixas de supermercado, em delegacias de polícia, em escolas, em projetos sociais, em todos os lugares em que se precise atender o público autista, principalmente naqueles momentos em que é preciso que o autista espera na fila, espera certas coisas acontecerem antes de prosseguir. Com essas dicas em mente, vocês vão estar facilitando o encadeamento de ações. O autista com mais plena convicção de que ele precisa avançar nas suas ações, uma ação depois da outra e assim por diante. Isto que é intuitivo para vocês, é bom a gente lembrar, é muito contraintuitivo para o autista, é difícil para nós vermos o todo da situação. Então, nós pedimos que vocês nos guiem por elas, ok? Não se esqueçam, compartilhem esse vídeo para que nós continuemos essa discussão, deixe o like e comenta aqui embaixo como essas dicas vão te ajudar. Espero que tenham ajudado já a cunhar uma estratégia de aproximação do autista e de abordagem dele. Um grande abraço e até um próximo vídeo aqui do Diário de um Autista. Tchau!